Ele age quando quer, trabalha quando quer. Só um foco a destacar. A partir do século XX, houve uma perspectiva diferente sobre a obra do Espírito Santo. Por quê? Porque antes do século XX, o foco sobre a doutrina do Espírito Santo era apenas o aspecto santificador, dando ênfase à pneumatologia paulina, porque Paulo trata sobre o Espírito Santo como o santificador, como aquele que forja o caráter no crente, e também a perspectiva joanina, o Espírito Santo como vivificador, aquele que aplica a salvação, aquele que faz o homem nascer de novo. Mas no século XX, quando o vento soprou, quando a igreja despertou para se aprofundar mais na doutrina do Espírito Santo, houve-se uma ênfase na perspectiva do Espírito Santo missiológica, evangelística, tratando sobre a pneumatologia lucana. O Espírito Santo é aquele que capacita o crente, reverte o crente para evangelizar, para fazer missões. Então, o século XX tratou sobre esse aspecto do Espírito Santo, o capacitador para fazer missões, para evangelizar. Continuando. Até aqui, nós estudamos de forma introdutória, claro, a doutrina do Espírito Santo no desenvolvimento da igreja. Agora, nós vamos tratar alguns conceitos errôneos de diversas religiões sobre o Espírito Santo. O primeiro conceito errado sobre o Espírito Santo que nós vamos tratar nesta noite é o islamismo. O islamismo acredita dessa forma. Não há ensinos claros a respeito do Espírito Santo no islamismo. Porém, o Alcorão, o livro sagrado do islamismo, associa Jesus ao Espírito Santo quando afirma que Jesus é o Espírito de Deus. Já os eruditos muçulmanos, aqueles que interpretam teologicamente o Alcorão, o livro sagrado do islamismo, afirmam que o Espírito Santo é o anjo Gabriel, é a mesma pessoa. Segundo essa crença tradicional islâmica, teria entregado ao Corão pronto nas mãos do profeta Maomé, o anjo Gabriel, que eles acreditam que é a mesma pessoa que o Espírito Santo. Ou seja, os eruditos, aqueles que estudam o Alcorão, eles acreditam que o Espírito Santo é a mesma coisa que um anjo, o anjo Gabriel. Ou seja, o Espírito Santo não é Deus. O Espírito Santo não é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É apenas um anjo mensageiro. Está errado. Isso é heresia. Esse conceito islâmico é totalmente errado. E nós vamos tratar o conceito certo no nosso primeiro encontro, na nossa segunda aula. Outro conceito errado é o conceito do Espírito Santo na perspectiva dos Mormons. A igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, eu acho que vocês conhecem, é uma seita.
Olha o conceito deles sobre o Espírito Santo. Olha o pensamento deles sobre o Espírito Santo. Dentro do sistema de pensamento dos Mormons, o Espírito Santo não é divino em si mesmo. Ele seria algo separado da pessoa do Pai e do Filho. Algo como uma substância líquida, através da qual Deus atua e exerce sua influência na terra. Ou seja, o Espírito Santo não está alinhado com Deus Pai e Deus Filho. O Espírito Santo não é um com o Pai e com o Filho. O Espírito Santo é separado. Isso aqui é heresia, porque a Bíblia nos ensina que Deus é um e subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas são a mesma essência. Já os Mormons acreditam que o Espírito Santo é separado do Pai e do Filho e não é divino em si mesmo. É errado esse pensamento. O terceiro conceito errado sobre o Espírito Santo é a perspectiva judaica. Olha a perspectiva judaica sobre o Espírito Santo. Para os judeus, o Espírito Santo não é uma pessoa, mas apenas outro nome para a manifestação ativa do próprio Deus na terra. Ou seja, para os judeus, o Espírito Santo é apenas uma manifestação de Deus, mas ele não é uma pessoa, ele não é Deus. Isso é errado, isso é heresia. Esse conceito judaico está totalmente contra e fora das Escrituras. Essa concepção judaica foi posteriormente adotada pelas testemunhas de Jeová, outra seita, outra religião que não é cristã, outra religião que não tem nada de bom para nós. Outra religião que trata a perspectiva do Espírito Santo totalmente equivocada, essa aqui é maluca mesmo, é o espiritismo kardecista. O desenvolvedor do espiritismo kardecista, da doutrina, é Allan Kardec. Porém, não começou por ele, começou por Catharine e Megan Fox, lá na cidade dos Estados Unidos. Vou ver se eu acerto o nome da cidade, é Hundervai, alguma coisa assim. Mas começou por elas. E quem desenvolveu a doutrina do espiritismo kardecista, que acredita em reencarnação, uma heresia, um ensino totalmente deturpado, foi Allan Kardec. Quando eu tratar em outra matéria teológica sobre o espiritismo, quando eu tratar sobre o espiritismo kardecista, candomblé, umbanda, nós vamos aprender sobre isso. Mas fica aí alguns ensinamentos introdutórios sobre o Espiritismo. Vamos lá. O que o Espírito Santo fala sobre... Quer dizer, o que o Espiritismo kardecista fala sobre o Espírito Santo. Olha que loucura, hein? As religiões espíritas, inclusive o Espiritismo kardecista, entendem que o Espírito Santo é um grupo de espíritos evoluídos. Ou seja, eles acreditam que o Espírito Santo é um conjunto de espíritos evoluídos. Segundo eles, o Espírito Santo seria o conjunto de espíritos das pessoas que já teriam sido totalmente aperfeiçoadas por meio de sucessivas reencarnações, não necessitando mais reencarnar. De forma mais sucinta, o espiritismo kardecista acredita que o Espírito Santo é um espírito humano, um espírito qualquer. Por quê? Porque eles dizem que o Espírito Santo é um espírito que não precisa encarnar, porém esse espírito é um espírito que foi evoluído a partir de vários espíritos humanos que foram aperfeiçoados. É uma heresia absurda.
É um ensinamento totalmente diabólico. Continuando. A Igreja da Unificação. A Igreja da Unificação é outra seita do Reverendo Moon. Depois, se vocês quiserem, pesquisem. Mas também, futuramente, nós teremos aulas sobre todas essas seitas e religiões que nós estamos tratando aqui. Vamos lá. Para esta igreja, o Espírito Santo, segundo o Reverendo Moon, que é o fundador dessa igreja, é uma entidade feminina. Olha que maluquice. Para essa igreja, o Espírito Santo é uma entidade feminina que trabalha em conjunto com Jesus na dimensão espiritual, com o objetivo de trazer as pessoas a ele. A ele quem? A Jesus? Não. Ao fundador, o Reverendo Moon, que se auto-identifica como Salvador, como Messias. Esse ensinamento aqui é diabólico. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não tem sexo, é Deus, é santo. Isso aqui é diabólico. Continuando. Aqui é interessante. A igreja unicista, a seita unicista, podemos dizer também que é seita porque não acredita na Santíssima Trindade. Outro tema que nós vamos abordar ainda na pneumatologia, de forma mais detalhada. Os grupos unicistas, ou modalistas em geral, que seguem a heresia sabeliana lá dos primeiros séculos da igreja, acreditam que o Espírito Santo, o Pai e o Filho, são a mesma e única pessoa divina, que apenas atuou em formas de manifestações diferentes no decorrer da história da humanidade. Eu vou deixar mais claro. Os grupos unicistas acreditam que o Espírito Santo, o Filho e o Pai é a mesma pessoa.